Canal Ensinador Cristão EBD, de novo aqui com você mais uma vez, mais uma semana, com a graça e a bondade de Deus para conosco. Com a permissão de Deus, estamos aqui mais uma semana. E você, como foi a sua semana? Como foi a sua última aula? Eu espero que bem, eu acredito que tenha sido uma bênção, né? Porque você é bênção, você é canal de bênção para a vida dos seus alunos. Tia Aline Paz aqui falando para a classe de pré-adolescentes na nossa pré-aula para essa faixa etária. E eu quero convidar você, que ainda não é inscrito em nosso canal, para se inscrever, para assistir aos vídeos, para curtir bastante curtir esse vídeo, comentar bastante também esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com conhecidos. Se você não tem amigos que sejam dessa faixa etária, mas que sejam de outra faixa etária, aqui no canal nós temos pré-aulas do maternal até esta faixa etária de 11, 12 anos. Mas temos canais que vão até a faixa etária de adultos, materiais que vão até a faixa etária de adultos, né? Com dinâmicas, dicas. Então, dá uma olhadinha, dá uma vasculhada aqui no canal, conheça melhor o nosso canal, né? Abra, né? Visite outros vídeos dos nossos professores. Nós temos aí tia Tiene, tia Aninha, tia Nelly, tio Eliel, professor Roberto, né? Que é aqui o nosso coordenador geral deste canal. E aí, vasculha e compartilha. Se você achar um material que seja valioso, né, para um amigo seu, um conhecido seu, um familiar seu que atua aí na EBD, ou que não atua, mas que gosta de estudar a Bíblia, compartilha com ele, abençoa a vida dele, e você abençoando a vida dele, está nos abençoando também, porque está enriquecendo, fortalecendo aqui este canal, este nosso trabalho. Amém, queridos? Queridos, eu também não posso passar a oportunidade de hoje para agradecer. Gente, que movimento lindo! Que movimentação linda vocês fizeram no nosso grupo do WhatsApp, que infelizmente para alguns está lotado. Nós temos uma lista de espera lá, então já está lotado. Mas quem está lá fez uma movimentação linda, gente, de oração, fez uma torre de oração para, para que Deus possa entrar com providência na vida, nossas vidas, né, dos professores, e pode ter certeza que os céus recompensará cada um de vocês que entrou nessa torre de vigia, nessa torre de vigília, nessa torre de oração. Aqueles que não puderam entrar, mas que não marcaram lá o nome, mas que com certeza estão orando também. Que o Senhor possa abençoar grandemente. Tenho certeza que abençoará, porque somente Ele pode recompensar a vida de vocês pela iniciativa e pelas orações por nós, tá? Então, que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Com certeza, quando vocês cuidam de nós, o Senhor cuida da tua casa, o Senhor cuida do teu trabalho, cuida da tua vida, cuida do teu ministério. Amém, queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Muito grata, de verdade. E pode ter certeza que a oração de vocês subiu até os céus, porque a gente vê a providência de Deus, a gente vê as coisas tomando rumo, a gente vê as coisas se organizando. Isso é prova de que a oração de vocês chegou até o trono da graça, ao trono dos céus, e o Senhor respondeu. Amém? Então, muito obrigada e que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Queridos professores da classe de pré-adolescentes, chegamos na lição de número 12. Meu Deus, uma lição apenas para terminar o trimestre. Que trimestre foi esse? Um trimestre abençoado. Foi pesado, a gente não pode negar, né? É um tema difícil, é um tema pesado, e que a gente teve que ir ali procurando termos, né, estudando mais um pouco, enriquecendo, mas que nem tudo também a gente tinha como deixar mais leve para eles, né? Então, os nossos adolescentes precisam também conhecer realmente essa parte da escatologia, que a gente não pode mascarar tanto, não é verdade? Mas foi pesado? Foi. Mas foi bom. Não foi bom? Comenta aqui se você achou bom. O que que você achou bom? O que que você achou que poderia melhorar, né? Ou que talvez a lição, né, a nossa revista não comentou, mas que faltou comentar, faltou trazer. Comenta bastante aqui nesse vídeo, tá? Eu quero ver, quero interagir com vocês acerca disso. E aí, eh, nós estamos assim chegando no final. Foi um trimestre pesado? Foi um trimestre carregado? Foi, né? Às vezes turbulento, às vezes mais leve, mas nós estamos chegando ao fim. O Senhor nos sustentou até aqui. O Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu ânimo, o Senhor nos deu vigor, o Senhor nos deu graça para chegarmos até aqui. E você chegou comigo até a lição 12. Olha que maravilha. Faltamos uma lição para o novo trimestre. E mais uma vez, lembrando aqui para vocês, nosso novo trimestre, falando sobre a igreja, né? A doutrina da igreja, a eclesiologia, que nós iremos estudar
um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais, tá? Então, o surgimento da igreja, a gente vai trazer a família, a igreja como uma família, os membros da igreja, como é o culto, quais são as ordenanças da igreja, né? Falando sobre o pastor, sobre a igreja como um rebanho, né? A igreja e o templo, a disciplina na igreja, né? A questão da correção, o Espírito Santo e a igreja, o governo da igreja, igreja, a coluna firmeza da verdade. Qual é a missão da igreja? Vamos estudar também. E o futuro da igreja. Então vai ser uma lição também muito rica, uma revista muito rica, um trimestre muito rico, vamos assim dizer, tá? E eu estarei aqui com vocês, se o Senhor assim nos permitir. E aí eu quero também dizer para vocês que aos que estavam pedindo, né, que eu vi lá no que alguém pediu, ó, nosso álbum já está pronto. Nosso álbum de frequência para o próximo trimestre, graças a Deus. Já está prontinho, tá? Já está prontinho para subir no Drive, mas só no próximo, na próxima, né, na última lição. As figurinhas também já estão prontinhas. Eu imprimi aqui só para mostrar para vocês, tá? Mas já está prontinho, arquivado para subir para o Drive. Glória a Jesus. Saiu. Tá vendo aí que a oração, as suas orações fez efeito? Pois é. O Senhor organiza também a nossa vida, nos ajuda a organizar a nossa vida, né? O Senhor vai dando rumos, vai dando estratégias. E aí já está pronto, então, o álbum de frequência, tá? E aí, depois, próxima aula, a gente comenta mais sobre o início do trimestre. Amém? Queridos, deixa eu comentar também outra coisa. Eu já deixei no Drive, para quem já tem acesso, para quem já tem o link do Drive, do meu Drive pessoal, que eu coloco lá, eu já expliquei que eu coloco nesse Drive, para que eu não perca. Então, eu arquivo lá, que a gente chama de nuvem, né? Então, eu arquivo lá no Drive, para que eu não perca. Mas aí, quem já tem acesso, que eu já compartilhei o link, tá vendo lá que tem um material para essa aula 12. Eu já deixei lá também uma caixinha de guloseimas com sugestão para o final do trimestre, tá? Eu não lembro se eu já coloquei isso aqui, mas eu fiz também um marcador de página que você pode entregar no final, no último domingo, na lição 13, ou pode entregar no início da primeira, tá? Que é um marcadorzinho de página que a gente montou aqui, ó, EBD 2025, pré-adolescentes, e aí a frase é: nas páginas da Bíblia encontre sabedoria. E aí tem uns personagenzinhos aqui lendo a Bíblia, um coraçãozinho. Tem ele recortado, você pode recortar ele do jeitinho que eu fiz, deixando, né? Ou pode recortar ele bem quadradinho como um marcador normal, tá? Eu não lembro se eu já deixei lá no Drive, mas ele vai estar junto com o álbum para que você ou entregue no final, você escolhe, ou entrega no final ou entrega no início, se assim você optar por fazer. Não é que a tia está dizendo, eita, meu Deus, eu tenho que fazer. Não, é uma sugestão. Assim como eu coloquei lá, a caixinha eu sei que eu já coloquei. É como sugestão também para o final do trimestre. Como eu digo para vocês, essa classe de pré-adolescentes, ela não é uma classe assim que exige muito esses, eu chamo desses frufruzinhos, né? Não, porque eles já estão na fase da transição. Então, eles nem querem ser tão crianças, nem são, né, adolescentes ou jovens, que a gente possa também deixar muito sério. Então, por isso que a gente ainda faz essa caixinha de guloseimas, para ganhar guloseimas, eles querem ser crianças, né? Mas não querem ser crianças para cantar aqueles hinos animados, aí eles não querem mais. Mas para ganhar guloseimas, eles querem. Para ganhar presentes, eles querem ser crianças, né? A gente faz os marcadores de página, porque a gente sabe que eles vão manusear muito mais a Bíblia, então é interessante que eles tenham algo para marcar, né? A Bíblia. E a caixinha de guloseimas que eu coloquei lá. Você vai fazer alguma atividade valendo pontuação? Você pode fazer, mas a gente comenta isso lá no próximo vídeo da última lição, tá bom? Então vamos lá, vamos para a lição 12. Queridos, a lição 12 vem trazendo para nós a Nova Jerusalém. Terminamos a nossa lição 11 conversando sobre o juízo, né, o julgamento final, onde Deus iria julgar as nações, certo? E a Nova Jerusalém vem logo após esse evento do julgamento final. Eu trouxe aqui para vocês uma dinâmica para vocês fazerem com eles. Deixei também esse material lá no Drive, já está lá, tá? O que acontece? Aqui tem características da Nova Jerusalém.
Características essas que são descritas na Bíblia, tá? Então, o que é que você vai fazer primeiro? Aqui eu separei as referências. Então, nós temos Apocalipse 21:18, nós temos Apocalipse 21:23. Existem referências aqui que vão falar sobre a mesma coisa, sobre a mesma característica, não tem problema. Você dá a pessoas diferentes, tá? E ali na minha classe não é grande, eu não tenho muitas crianças para distribuir tantas referências. Você pode repetir as crianças, os adolescentes. Um adolescente fica com 2 ou 3, outro fica com 2 ou 3. A depender. Quem tem a classe grande, você também pode ficar com algumas referências, tá? Mas pode dar mais de uma referência para cada adolescente. E aí tem vários versículos aqui que vão trazer, vão relatar, vão trazer detalhes dessas características que tem aqui. O fundamento da igreja, né? Fundamento da Nova Jerusalém. Quem é o arquiteto construtor? Qual é a referência que fala sobre isso? E eu vou explicar como é que você vai fazer essa dinâmica. Primeiro, você vai distribuir as referências para eles e pedir para que eles leiam, procurem em sua Bíblia, leiam e marquem. Olha a importância dos marcadores de página e marquem, ok? Isso aqui você vai colocar, se você tiver um quadro em sua sala, você coloca. Se ele não tem, mas eu tenho umas paredes, consigo colocar uma fitinha aqui embaixo, tanto que não danifica a parede da sua igreja, tá bom? Vou colocar uma fitinha e vou colocar lá na parede. Se você preferir, você pode montar, como eu já fiz aqui uma vez, com uma cartolina grande, né? Aquele papel que aqui na minha cidade chama papel 40 quilos, não sei aí. É aquele papel maior. Tem 40 quilos, tem 60 quilos, né? Que fala da espessura. 40 quilos é um pouco mais fino. Aí tem uns 60 quilos que é mais grossinho um pouquinho. E aí vai dar. E aí você pode colocar nele, colar neles as características. Então aqui vai falar sobre quem é o arquiteto, qual é o formato dessa nova cidade, o tamanho da nova cidade, que, que materiais são usados foram usados na construção dessa cidade, né? Quantos lugares tem essa cidade, né? Quanto ao trabalho, quem foi que trabalhou nessa cidade? Tem árvore lá? Tem a árvore da vida. Fala também, tem uma árvore da vida lá nessa cidade. Então são características. Ó. Tem rio, tem praça. Qual é a localização atual dessa cidade? Qual é a atualização futura? Então, você vai distribuir isso ou numa parede, ou num quadro, ou numa cartolina, como você puder e quiser, tá bom? E aí, você vai encontrar todas essas características lá, já está lá no meu Drive. E aí, para as crianças, você só vai distribuir as referências. E Aline, onde é que eu encontro as respostas para tudo isso aqui? Eu deixei lá também essa descrição aqui, ó. Características da Nova Jerusalém. E aí tem falando o quê? Para o arquiteto construtor. Quem é o arquiteto construtor? Quem foi que leu aí algum versículo, algum texto, alguma dessas referências que fale quem é o construtor dessa nova cidade? Quem pegou o texto de Hebreus 11:10 vai. Eita, eu li aqui. Tem falando aqui. Qual foi a referência que você pegou, João? Que, ó, Hebreus 11:10 fala. Aí ele vai ler o texto. Se for esse texto realmente, você vai pegar lá, porque aqui eu não localizei ainda o Hebreus 11:10, tá? Nas minhas referências. Então, vamos supor que aqui tem Hebreus 11:10. Você vai lá, abaixo da característica, vai colocar a referência. Por isso que eu falo que ele precisa estar fixo. A característica precisa estar fixa, ou na parede, ou numa cartolina, tá? E aí você vai colocar aqui abaixo. Sobre o fundamento da nova cidade. Quem foi que leu assim? Onde é que está fundada esta cidade? Ah, eu li aqui em Apocalipse 21:24, que esta cidade tem 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. Eu li. Aqui para você, professor, tem todas as respostas, tá? Que é para você não confundir. Na hora, pode confundir, muita referência, muita coisa para decorar mesmo. Eu confesso que eu não decorei. Então tá aqui a resposta para você, tá lá também no Drive isso aqui. E aí você vai revisando com eles. Isso é interessante que seja antes de você falar, introduzir mesmo a lição. Tá? Essa dinâmica é para isso, para que seja antes. E aí, depois de ler, de encontrar todas as características, referências, né? Referenciadas todas as características da nova cidade, aí você começa a sua lição, tá bom?
Todo esse material aqui vai estar no Drive. Qualquer dúvida, pergunta aqui nesse vídeo, comenta o vídeo. Se você estiver lá no grupo do WhatsApp, que infelizmente eu vejo que muita gente comenta no vídeo, eu tenho interesse em entrar no grupo do WhatsApp. Por enquanto, gente, está muito lotado. Então, assim, o pessoal que está entrando via convite, né, está entrando e está ficando lá numa lista de espera que já está grande. Então, a partir de medida de alguém sair é que você consegue entrar. E aí está muito difícil de alguém sair, né? Ninguém quer sair. Ninguém desiste. Então, ninguém sai, então a lista de espera só aumenta. Tá bom? Então, por enquanto, infelizmente, nosso contato tem que ser através dos comentários aqui nos vídeos, tá bom? Isso para os novos, né? Quem já está lá no grupo ou já tem o meu contato pessoal, já entra lá, tá bom? Então, vamos lá. Aí você pode começar a sua revista, a sua lição, tá? A Nova Jerusalém. E aí vamos ler, fazer a leitura de Apocalipse 21, do 1 ao 27. É uma leitura longa, mas a gente vai fazer, tá bom? A Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e disse: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sardio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópaso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente.
Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nele jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Texto bastante longo, mas é interessante que seja feita com todos eles. Seja feito tal qual. Por quê? Porque se você reparou, as características dessa cidade estão descritas neste capítulo. No capítulo 21 de Apocalipse, do 1 ao 27, ou seja, todo o capítulo. Traz as características. A minha versão, que é a NVI, ela traz de forma mais direta. Tem outras versões, né, na linguagem de hoje, que podem trazer mais detalhes. Tá? Eu não trouxe aqui a outra versão, eu li só nessa mesma. Mas aí, se você pode ver, se você tem outra tradução, você pode ir trazendo de forma que eles entendam melhor, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 22, 14 é uma Bíblia diz de hoje que diz: Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões, ou pelas suas portas, como diz outra tradução. Então vamos lá. O que é que nós vamos estudar sobre hoje? Estudar sobre hoje, está hoje, né? Sobre a nova cidade. Querendo, que nova cidade é essa? Eu não entendi. A Nova Jerusalém? Como assim nova? Por que que é nova? Vamos entender melhor. Quando a gente falou, né, sobre o juízo final, o julgamento final, na verdade, né, a gente falou que o Senhor lançaria fora todo o mal. A gente não falou? Satanás e de seus anjos seriam lançados, enfim, no lago de fogo e enxofre. Não foi isso que falamos? Nesta semana, o que é que nossos alunos vão estudar? Eles vão estudar sobre o momento da nova morada. Certo, o Senhor julgou as nações, colocou, né, os que se arrependeram, né, os que não, os que continuavam crendo, né, porque Satanás foi solto, lembra disso? E continuou a enganar por um curto período de tempo. E o Senhor ali estava testando os que saíram de lá do milênio, os que nasceram no milênio, ele estava testando para saber quem realmente era crente de verdade, tinha realmente aceitado, né, e estava crendo no Senhor. E para provar também que Satanás não tem remédio, não tem arrependimento para ele. Ele é mau, ele é ruim, ele veio para matar, roubar, destruir mesmo, ele veio para enganar. E a natureza dele é essa, desde que ele foi, né? Desde que ele até caiu lá dos céus. Então, ele foi lançado lá, no lado de fogo e de enxofre, lá no inferno, né? Então, hoje eles vão aprender sobre essa nova morada, onde os salvos vão aprender para sempre. Que muita gente por aí ensina que é o milênio, que é o período do milênio, e acabou ali. Não. Depois disso, né? Depois do milênio vem o julgamento final, e depois do julgamento final, aí sim vem a nova morada, a morada eterna dos santos, dos salvos, ok? Então vamos lá. Não só a Terra, a gente sabe que não só a Terra, e a gente conversou isso, acho que foi lá nas primeiras lições, que não só a Terra, mas todo o espaço sideral, o que é espaço sideral? Todo o universo, tá? Planetas, astros, tá? Está hoje contaminado com o pecado. Foi contaminado pelo pecado, né? Pela ação do diabo, que corrompe, que destrói, né? Que anula. Então, não só a terra, mas também o céu sofre pela contaminação pelo pecado. Então, não só também a terra, como também os céus vão sofrer essa ação purificadora de Deus na consumação dos séculos, que é isso que a gente está estudando. Então, veja só, vamos entender. A Terra, o espaço sideral, toda a natureza, né, clama e geme por esse dia. Por quê? Porque sofre hoje as consequências do pecado.
da queda de Adão, da queda do homem, tá? E o diabo que vem sempre contaminando, tá? Sempre aniquilando, sempre destruindo, corrompendo a criação de Deus, certo? Então, a Terra e esse espaço sideral, todos os céus, terra e céus, vai sofrer essa ação purificadora de Deus neste período, que é chamado de a consumação dos séculos. Então, a desordem do homem, do pecado, do diabo, vai ser abolida. É o estado perfeito das coisas. Vai acontecer neste período. Tudo vai voltar a ser como o Senhor planejou. Como o Senhor planejou quando estava criando. E viu Deus que tudo era bom, ou seja, que tudo era perfeito. A sua criação era perfeita, céus e terra, tudo vivendo em harmonia. Mas veio o pecado e corrompeu tudo. Veio o diabo com sua enganação, né? Sua natureza enganadora, e corrompeu tudo. Sendo assim, né? Quando o Senhor consumar os séculos, né? Chegar ao fim de todas essas coisas, o Senhor ordenará tudo novamente. Então, reinará o que? A ordem e a harmonia de Deus. Quando, né? Todo o plano de Deus para o final dos séculos for consumado, haverá então essa perfeita harmonia entre céus e terra. É o estado perfeito. Harmonia quer dizer que não há mais desigualdade, não há mais corrupção, não há mais maldade, não há mais enganação, não há mais nada de mal, nada de ruim. Tudo vai estar unido, harmoniosamente. Maravilha, né? Então, haverá essa harmonia entre céus e terra. É o que muitos estudiosos chamam do estado perfeito de todas as coisas. Tá? Então, e até eu tenho um hino da harpa que fala, estava estudando isso aqui, eu me lembrei. Eu acredito que é o hino 3 da harpa cristã, né? Quando diz assim, neste tempo, céus e terra, onde ser a mesma grei. Lembra desse refrão, dessa estrofe? Acho que é o hino 3 né? Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus. E aí ele traz esse texto, neste tempo, céus e terra, hão de ser a mesma grei. Ou seja, será igual, né? Harmoniosamente viverá. Ou seja, quem separa hoje não é o pecado? Pronto, esse muro vai ser desfeito. Céus e terra será a mesma graça, será a mesma coisa, será a mesma qualidade, será a mesma coisa. Tanto que eu já comentei aqui que o corpo glorificado, nosso corpo glorificado, nos dará esse privilégio, nos dará essa, como é que eu posso dizer, essa possibilidade de transitar entre céus e terra tranquilamente. Que não haverá mais, né? Nada que separe, tá? Então vamos lá. E aí o pecado findado, os santos já estarão o quê? Glorificados. O diabo, os demônios, os pecadores irão para o lago de fogo, né? E os céus e a terra serão renovados. Meu Deus. E aí entra então a Nova Jerusalém. Então, que Nova Jerusalém é essa, né? A Nova Jerusalém gloriosa. A Nova Jerusalém, ela é real e ela foi construída pelo próprio Criador. Eu deixei lá no Drive também, lembrei agora que eu estava olhando aqui, falando sobre a Nova Jerusalém, eu deixei algumas imagens lá no Drive sobre essas características que a gente comentou aqui, que a gente leu em Apocalipse, tá? Da visão de João, né? Sobre as pedras preciosas, sobre o rio da vida, a árvore da vida, né? Sobre o formato da cidade, né? Que ela diz que é um cubo perfeito, né? Que a minha versão leu aqui que é é quadrangular, né? Tem suas medidas iguais, tá? E eu deixei algumas imagens assim para que os seus alunos possam ter uma ideia. Eu não sei como é que você vai mostrar para eles. Pode ser até pelo celular, porque está em PDF. Você pode baixar no seu celular e pode mostrar para eles, tá? Para que eles tenham uma visão do que seria, né? Claro, lembrando sempre para eles que isso aqui é o que a nossa mente humana consegue imaginar. Claro que vai muito além, porque, por exemplo,
Quando diz que nossas vestes serão de linho fino, linho puro. Hoje aqui na terra nós não temos esse tipo de linho, o tipo de tecido nós não temos, mas lá no céu tem esse tecido, né. Então assim, é tudo que a mente humana consegue imaginar, mas o que está construído para nós lá no céu, é muito além do que os olhos já viram, do que a nossa mente humana já imaginou, né, é muito além, é muito mais, tá. Então lembra sempre para eles. Aí eles podem perguntar: "Tia, mas é assim que está lá?" Queridos alunos, queridas crianças, queridos adolescentes, é o que a nossa mente consegue imaginar quando a gente lê o texto. Então, possivelmente, alguém que leu, né, ou desenhou, tentou desenhar, seguindo aqui a risca as características, a descrição bíblica, ou com a ajuda da inteligência artificial, consegue lá fazer os prompts, né, os pedidos, os comandos para a inteligência artificial, e ela consegue montar de acordo com aquilo que você descreve. E aí são os resultados que a gente encontra hoje na internet, né? Muita coisa feita com inteligência artificial, que nos dá uma noção, nos dá uma ideia do que seria, de como seria. Mas são ideias humanas. É o que a gente consegue limitado, com a nossa mente limitada, chegar, alcançar. Mas lembrando que a Bíblia diz que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, né? O que a gente vai encontrar lá é muito além do que hoje a gente pode imaginar, tá? Mas para a gente ter uma noção, eu deixei lá algumas imagens, tá? É interessante também, como a nossa lição mesmo sugere, que a gente pegue também assim, algumas imagens da Jerusalém hoje, da cidade de Jerusalém hoje. Como é que ela é hoje? Os pontos turísticos, né? Muita gente vai visitar o que lá em Jerusalém? Então tem lá o templo, tem lá as mesquitas, o Muro das Lamentações, né? São de como ela hoje está disposta. A Jerusalém terrestre hoje, como é que ela está, tá? Porque aí eles vão ter noção, eles vão ter uma breve noção, né, do que, né, de como ela está hoje. E muita coisa da Jerusalém, né, as portas, as 12 portas, né, tem semelhança, né, tem referência com a Jerusalém terrestre, tá bom? Então vamos lá, vamos voltando aqui. Então a Nova Jerusalém, a Jerusalém gloriosa, ela é real e foi construída pelo próprio Deus. A cidade do Deus vivo foi descrita por João, pelo apóstolo João, e aí nós lemos, né, aqui em Apocalipse. E no capítulo 21, vamos ver, esse é capítulo 21, versículo 2. Apocalipse 21, 2. Se é o que tem descrito aqui a beleza, né, da Nova Jerusalém, dessa cidade. Apocalipse 21, 2. É isso mesmo. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma noiva como quando ela vai casar, a noiva ela se adorna, né, a beleza do casamento é a noiva, né, o que chama mais atenção, todos os olhos estão voltados para a noiva, porque né, então ele diz que viu como uma noiva adornada para o seu marido, então veja que beleza tamanha, né, tinha essa cidade. Com a beleza singular. Então, assim, nada nesta terra se pode comparar ao que nós encontraremos nessa cidade, o que nós veremos, tá? O que está preparado para nós. Então, o que é esse significado dessa cidade? Essa visão que o apóstolo João nos deu revela o quê? Que essa cidade foi projetada fora dos padrões humanos, fora do que a gente planeja, né, e projeta para nós, aqui na Terra. Então, é algo que é novo, que é esplêndido, né? Então, essa cidade, ela não é uma cópia, preste atenção aqui, tá? Porque ele faz assim, se é Nova Jerusalém, então Deus vai renovar a Jerusalém terrestre que nós temos hoje? Não, ela não é uma cópia. Não é uma cópia da Jerusalém, né, daqui é a capital de Israel, mas é uma obra-prima da criatividade de Deus, né? E é ali, e é nessa cidade, a criação dessa cidade é onde é manifesto o poder de Deus em criar, né? Tão maravilhosa cidade. Veja quando ele fala das pedras preciosas. São pedras preciosas que raramente a gente ouve falar.
Algumas eu nunca ouvi, não vou mentir. Algumas que a gente lê em Apocalipse, eu nunca ouvi falar nessas pedras preciosas. Mas perceba que ele teve o cuidado de criar, eh, trazer aspectos raros para essa cidade. E tudo na sua forma mais pura, na sua forma mais rara mesmo, né? Para que a nossa mente não alcança, gente, não alcança. Por mais que a gente tente descrever, né, e tentar traduzir o que João viu, a nossa mente humana não vai, não alcança. Né? Por mais que João tenha se esforçado em seu texto, né, mostrar, trazer, revelar para nós o que ele viu, não consegue descrever e a nossa mente não consegue alcançar essa visão de João, né? E aí essa cidade santa. Então ela é chamada santa por quê? Porque nessa cidade não haverá pecado. Perceba que tudo que era mal, tudo que era ruim, o Senhor já aboliu, já lançou onde? No lago de fogo e enxofre, lá no julgamento final. Então, tudo que é imundo, tudo que é ruim, tudo que o pecado pode causar, não entra nessa cidade, não tem lugar nessa cidade, não vai entrar pelas portas dessa cidade, tá? Então ela vai ser habitada pelos salvos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? No sangue de Jesus. Ou seja, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida vão poder adentrar esta cidade. Vale a pena ou não vale a pena ter o nome escrito no livro da vida? Lutar para ter o nome escrito no livro da vida. Vale a pena ser fiel. E é essa mensagem que esta lição quer transmitir para os nossos pré-adolescentes e para nós também, né? Isso aqui nos relembra, como crentes até mais antigos que eles, nos relembra do quão valioso é ser fiel, do quão é importante sermos fiéis ao Senhor, para não perdermos a nossa salvação, para não padecermos com tudo aquilo que nós já estudamos, com o advindo do anticristo, do falso profeta, não sofrer perseguições. E quando o Senhor raiar nas nuvens e tocar essa trombone, tocar essa trombeta e chamar a igreja, a gente possa subir com os salvos e se encontrar com Jesus e morar e desfrutar de tudo aquilo que ele já preparou para nós. A nossa fidelidade é o aspecto central desta lição. Ser fiel a Deus para não perdermos as garantias que o Senhor nos, né, não sair da promessa que o Senhor nos fez, né, nós não perdermos tudo aquilo que ele preparou para nós. Então vamos lá. Então nada haverá de pecado nessa cidade, por isso que ela é santa, por isso que ela é uma cidade santa. E a Nova Jerusalém, ela é uma cidade construída para a gente passar a eternidade com o Senhor, porque essa é a nossa esperança. E esse é o plano inicial de Deus, é viver para sempre com os seus filhos, né? Com os salvos. E nós sabemos que nós aqui na Terra estamos de passagem. Nós estamos de passagem. E enquanto a gente aguarda essa promessa, enquanto a gente aguarda esse dia chegar, a gente vai cumprindo a nossa missão aqui, né? A nossa missão, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, anunciar essas boas novas, trazer almas para o reino de Deus, né? Para a salvação. E esse lugar de bênçãos inimagináveis, porque eu não consigo mensurar, eu não consigo imaginar, tá? Não há tristeza, não há pranto, não há dor, não há maldição, não há pecado, não há nada de ruim nessa cidade, não há nada de mal nessa cidade. Então essa cidade vai ter o governo perfeito, né? O governo de Deus perfeito, não vai ter, olha, presta atenção como é perfeita essa cidade, governo perfeito, habitantes perfeitos, amor e comunhão vão estar ali juntos, né? Vão ser plenos, a adoração e o louvor pleno ao Senhor, né? A harmonia, a vida perfeita, tudo perfeito nessa cidade, tudo perfeito na Nova Jerusalém. E aí um detalhe que é muito interessante, que eles vão perguntar, até porque nossa revista traz, a cidade que desce do céu, literalmente. Essa cidade já está construída, eu creio que ela já está construída no céu. O Senhor disse, eu vou preparar-vos lugar. Eu creio que essa cidade já está pronta. Essa nova Jerusalém gloriosa já está pronta. E João disse que viu ela descer dos céus. Veja, a gente comentou aqui que o Senhor vai fazer o que com a terra?
e céus. Ele vai ordenar, reordenar, né? A desordem humana vai sair. O Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Não foi isso que a gente conversou agora há pouco? Então o Senhor vai purificar tudo. Não vai existir mais essa terra. Essa terra não vai existir mais. O Senhor vai fazer dela nova. E por que ela vai fazer dela nova? Porque ele vai trazer a Jerusalém celestial para este plano aqui. Então, por isso que vai ser a mesma igreja, ou seja, vai descer com a cidade desceu do céu, ele vai implantar ela aqui. E ela vai tomar, né, é como que hoje, terra, né? Que esse lugar que nós estamos aqui. O Senhor vai purificar, vai tirar tudo que é mal, tira tudo que é ruim, vai lançar fora. Vai queimar tudo que é ruim. Ao mesmo tempo em que a nova cidade desce dos céus e não existe mais a terra que estava aqui, agora é tudo novo. Diz que tudo se fez novo, novos céus e nova terra. E ela desce dos céus, né? Então, toma tudo isso aqui, tá? Então, o propósito de Deus sempre foi morar com os seus, né? Morar com o ser humano, a principal criação dele. E nesta nova cidade, Deus vai morar com os seus filhos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Essa cidade não tem noite, não tem noite. Não precisará de iluminação. O nosso Deus a iluminará. Ele é a luz dessa cidade. Isso dimensiona para a gente o tamanho da glória de Deus. A cidade não precisará ser iluminada, porque o próprio Deus será a luz dessa cidade. E aí vem falando aqui para nós sobre as medidas dessa cidade, né? O que é que teremos, como é essa cidade, e a gente já descreveu ela aqui em Jerusalém, né? Em Jerusalém, ó, em Apocalipse, perdão. Então a Nova Jerusalém é maravilhosa, é bela, né? A nossa imaginação não consegue alcançar, não consegue. Por mais que a gente leia a descrição de João, por mais que a gente, né, tente se apropriar disso, tente buscar imagens, a gente não consegue mensurar. Porque tudo que tem na internet sobre a nova cidade, a Nova Jerusalém, é a visão humana. Foram pessoas que leram isso aqui, ou tentaram desenhar, ou tentaram usar a inteligência artificial para elaborar o que está escrito aqui. E a nossa mente não consegue ir além disso. Então, são suposições de como será. Mas é bem verdade, né? Que a beleza desta cidade que João descreve, que a Bíblia nos descreve, que o Senhor nos prometeu, não se parece em nada com nenhuma cidade já conhecida por nós. A mais bela cidade que você conheça, num país aí muito bonito, não se compara à beleza desta cidade. Então a gente só vai ter a perfeita compreensão quando chegarmos lá. Eu e você chegaremos lá, em nome de Jesus. É quando a gente vai ter a compreensão melhor e perfeita de como é. A Bíblia vai nos dar alguns detalhes, o apóstolo João descreve, né, como a cidade toda de ouro transparente, que é o ouro puro, que brilha com a glória de Deus. Não há necessidade de sol ou de lua lá, não precisará desses astros, porque o Senhor, a glória de Deus, iluminará. Gente, estou me ajeitando aqui porque está muito quente. Minha cidade aqui está quente. O ventilador está aqui ligado do lado, mas o calor está demais. Mas sigamos. Então não haverá noite, não precisará de. Gente, não vai precisar de nada, a gente não vai ter necessidade de nada nessa cidade. Nada. Ai, Jesus. As medidas dessa cidade, João também nos diz. A cidade tem o formato de um cubo perfeito, no texto que eu li diz que ela é quadrangular, né? Um cubo perfeito, é cercado por um muro alto, grande, tem 12 portas, com um anjo em cada uma. Tá? Nas portas tem os nomes das tribos de Israel e nos fundamentos das portas o nome dos 12 apóstolos. Essa é a nossa pátria celestial, é o lugar onde nós moraremos para sempre, a nossa morada eterna. Os moradores dessa cidade, entra aquilo que a gente comentou aqui no início, né? A terra foi contaminada pelo pecado, a natureza humana entrou em degradação a partir daí,
E Deus decidiu criar um novo céu e uma nova terra, onde não haveria mais pecado. Então ele estabeleceu a nova cidade. Por que não haverá mais pecado? O que ele fez com o pecado e com o propagador? Vamos dizer assim, vamos usar essa palavra do pecado. Ele lançou tudo fora, ele queimou tudo. Lançou tudo lá no lago de fogo, né? E aí, para que tudo seja novo, sem pecado, sem maldade, sem a enganação, sem a corrupção do pecado, tá? Então, aí ele estabeleceu que a santa cidade, a Nova Jerusalém, que vai descer dos céus, né? A Bíblia tem a resposta a quem serão os moradores. Terá direito de viver nesta cidade o que vive a vida correta, que faz o que é certo, o que é sincero e verdadeiro no que diz, né? Quem são esses? Salvos, os santos do Senhor, que já estão com o Senhor, já estarão com o Senhor, né? Que já receberam lá as suas recompensas, que passou com o Senhor no julgamento final, né? Esteve lá com ele, julgando as nações, ou seja, os que foram arrebatados com o Senhor, foram raptados no arrebatamento da igreja, foram salvos com o Senhor, tá? Então, aí é onde entra aquela história que a gente precisa comentar com os nossos adolescentes, que hoje nós temos muitos valores invertidos. O mundo que nós vivemos hoje, né? O sistema que nós estamos vivendo hoje, temos muitos valores trocados. O que é certo é tratado como errado, o que é errado é tratado como certo, né? Temos muita troca de valores. Então, a verdade deixou de ser prioridade, né? A verdade está dando vazão, está dando lugar para a mentira, mas a palavra de Deus permanece sendo a verdade. A verdade que a gente precisa seguir, né? É o nosso manual de vida e de conduta cristã, é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus está dizendo que é errado, é porque é errado. A palavra de Deus está dizendo que é o certo viver corretamente, que viver dessa forma é dessa forma que a Bíblia descreve que nós devemos viver. Viver de acordo com os ensinamentos, crendo que Jesus Cristo é o que salva, o que cura, que liberta, que leva para o céu. Né? Viver uma vida que agrada a Deus. Fazendo isto, você será, sim, poderá ser, sim, um morador desta nova cidade, desta cidade santa. Fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Não se corrompendo com o pecado. Tá? E aí são felizes e humildes aqueles que têm o coração puro, porque eles verão a Deus, eles herdarão a terra. Que terra? A terra que o Senhor prometeu, que é esta nova cidade. Né? Ganharão também o direito de beber da água do rio da vida e de comer dos frutos da árvore da vida. As folhas desta árvore serão remédios para as nações. Enfim, entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Seu nome está escrito no livro da vida, você tem certeza da sua salvação? É importante reforçar que nós precisamos ter certeza da nossa salvação, nos libertando daquilo que desagrada ao Senhor, nos livrando daquilo que desagrada ao Senhor, procurando viver uma vida correta diante de Deus. E como é que eu sei o que é correto? Como é que eu sei o que é viver corretamente? É viver de acordo com esses preceitos aqui. O seu manual de vida cristã precisa ser a palavra de Deus. O que está dizendo que é para você deixar o pecado, deixe o pecado. Que diz o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus. E a gente precisa viver esta vida. Os justos entrarão e sairão pelas portas. João afirma que as nações andarão na luz da cidade santa. Os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Isso significa o quê? Significa que esta cidade vai ser a capital de um novo mundo. E os justos viverão, entrarão e sairão pelas portas dessa cidade, porque elas estarão sempre abertas, pois haverá abundância de paz. Ou seja, terão liberdade de ir e vir nessa cidade, transitar tranquilamente por essa cidade, sair, voltar. Mas se ali hoje, por exemplo, a gente consegue ir ao céu? Não. Existem várias coisas que nos impedem de chegar ao céu. O nosso corpo mesmo, né? Existe uma coisa chamada gravidade que nos impede de subirmos.
Mas neste tempo não haverá mais isso. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo que nos permitirá transitar, transitar tranquilamente. Meu Deus, isso é... Consegue imaginar? Eu não consigo ter a dimensão correta, exata do que será isso. Não consigo. Os salvos e o Cordeiro. Haverá plena harmonia entre o Cordeiro perfeito, que é Jesus, e os salvos. Juntos reinarão para sempre. Será um estado de santidade perfeita. Lembra que eu falei no estado perfeito de todas as coisas? Haverá um estado de santidade perfeito. Não haverá mais pecado, não haverá mais maldição. Aí João descreve em Apocalipse 22:4 que na testa dos santos do Senhor estará escrito o nome dele. Aqui nome se refere a caráter. Ou seja, o sumo sacerdote usava uma lâmina de ouro sobre a coroa, né? Que estava escrito santidade ao Senhor. Nós também teremos essa identificação, a qual constará o nome do próprio Deus. E nessa santa cidade na santa cidade estará o seu trono, bem como o trono do Cordeiro, que governará céu e terra com perfeita justiça. Ali os servos do Senhor servirão com dedicação e verão o seu rosto com alegria. O estado perfeito de todas as coisas. Volto a repetir este termo. Tudo é perfeito, tudo é harmônico, tudo é maravilhoso nessa cidade. Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. As coisas que aconteciam antigamente não vão mais acontecer. Por quê? Porque não tem pecado. Então, se não tem pecado, não tem morte, né? Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter doença, não vai ter nada disso. Por quê? Porque tem por conta da corrupção do pecado. Então, é por isso que tem morte, que tem tristeza, que tem choro, tem, né? Tem dor. E esse corpo glorificado que nós ganharemos, nós vamos ter a visão perfeita para contemplar a face do Cordeiro. Com o corpo glorificado, né, o mesmo corpo que Jesus tem hoje, é o mesmo corpo que Jesus tem hoje no céu. Quando Jesus veio ao mundo, ele morreu, ele veio como homem, carne e osso, igual a nós. Quando Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele subiu com este corpo, só que glorificado. Então, Jesus, da Trindade Santa hoje no céu, o único que tem um corpo parecido com o nosso é Jesus. Jesus tem um corpo parecido com o nosso. Corpo assim, forma, né? Forma humana, é a forma, mas é glorificado. Então, é o mesmo corpo que nós teremos neste grande dia. E ele nos recompensará. Naquele dia, os servos do Senhor saberão que todo o esforço aqui, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, né? Tudo aquilo que você se dedicou a fazer será recompensado na eternidade. Deus prometeu e nós estamos esperando esse novo céu e essa nova terra, onde tudo foi feito de acordo com a vontade de Deus. E nada mais vai poder interferir no nosso relacionamento com Deus, nada. Nada mais. Nós serviremos a Ele e glorificaremos a Ele para sempre. Queridos, quando a gente começa a estudar todas essas bênçãos que nos serão, né? Nós seremos presenteados com essas bênçãos, a gente chega à conclusão de que vale a pena hoje a gente viver tudo que a gente vem vivenciando. Os sofrimentos que a gente passa por amor a Cristo, né? Vamos dizer assim, as irritações do mundo, né? Por servirmos ao Senhor, vale a pena. Porque isso prova que nós estamos indo no caminho contrário ao mundo. E o caminho contrário ao mundo é o caminho que nos levará aos céus. Nos levará a vivenciar tudo isso que nós estamos estudando aqui. A viver eternamente com Deus. A usufruir das grandes recompensas que o Senhor nos prometeu. E é esse o alerta que nós precisamos passar ao fim desta revista, ao fim dessa lição, ao fim desse trimestre. Porque nós, na próxima lição, nós estaremos estudando a igreja preparada. O que a igreja precisa ainda fazer para não perder a sua salvação, para não perder este benefício, para não fazer como as virgens loucas, né? As nécias, as insensatas, que não vigiaram,
que é que a igreja ainda precisa fazer? O que é que nós, como igreja, precisamos ainda? Para poder, neste grande dia, estar preparados para vivenciar tudo isso que o Senhor nos prometeu. E fica aí a grande pergunta para a próxima lição, que é a última do trimestre. O que ainda nós precisamos fazer? Precisamos já buscar em nossa vida o que é que há de errado e precisamos consertar urgentemente, para que no grande dia, que pode ser a qualquer momento, pois a vinda do Senhor está muito próxima, nós não sabemos o dia nem a hora, mas o que a gente sabe é que os sinais da sua vinda estão se cumprindo a cada dia e está mais próximo esse dia de virmos buscar. E o que é que nós ainda estamos fazendo, brincando de ser crente? O que é que nós estamos fazendo ainda, né? Com um pé no um pé na igreja, vacilando, né? Brincando com o pecado. E nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos brincar com o inimigo das nossas almas. O nosso inimigo não brinca. Ele não brinca. A missão dele é matar, roubar e destruir, é nos afastar. Ele não tem mais direito ao céu. Se ele não tem, ele não quer que ninguém vá. Não quer que ninguém vá. Ele sabe o que tem de bom lá. Ele morava lá. Ele sabe o quão lindo, quão maravilhoso é esse lugar. Então ele não quer que ninguém vá. E ele vai fazer de tudo para nos tirar este direito, que nos foi concedido lá na cruz. Então não podemos brincar, não podemos deixar que os nossos adolescentes continuem brincando, né? Os que brincam, claro, né? De ser crentes. Precisamos mantê-los afastados e sempre alertando a se separar do mal, a não querer, né? É, é, união com o mal, com o pecado. Porque o preço disso é a morte eterna. E nós não queremos isso, né? Nós não queremos. Então nós precisamos andar em santidade. E andar em santidade é andar separado do mal, é andar longe do pecado. Então, queridos, esta foi a nossa lição 12, né? Trazendo aqui uma visão geral de que cidade é esta que o Senhor foi preparar para nós. E que nós teremos direito a essa cidade, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. Se andarmos em santidade, se andarmos juntos ao Senhor, nos afastando do mal, nos afastando do pecado, de tudo aquilo que é desagrado ao Senhor, nós teremos direito a esta cidade, a morar com o Senhor eternamente. Então, qualquer dúvida, pode deixar seu comentário aqui neste vídeo. Se você está lá no WhatsApp, pergunta lá, chama lá. Eu vou tentar pedir ao tio Roberto para deixar aqui o link também do meu Drive. O link do Drive geral, onde ele lança as atividades, mas do meu Drive também, para quem não tem acesso ainda. Lá tem alguns materiais, e é onde eu lanço as coisas para eu não perder. Então, por não perder, tem tudo que eu preciso estar lá. E que eu compartilho com vocês naturalmente, não tem problema com isso, tá bom? Vou ver como é que eu consigo fazer isso, tá bom? Então, lá já tem esse material aqui que eu falei para vocês, Mônica. Lá já está também a caixinha de guloseimas, porque eu sei que tem gente que precisa imprimir fora, né? Não tem impressora em casa, não precisa que alguém imprima, que alguém faça. E aí vocês já vão programando, caso vocês tenham interesse. Eu vou deixar lá também o marcador de página, para quem quiser já também, se for fazer. Então, lá, o álbum de figurinhas eu ainda não coloquei, porque aí eu vou deixar para colocar ainda durante essa semana, tá? Vou tentar deixar também antes para quem precisar imprimir fora. Vou deixar o álbum, as figurinhas. E tem lá também as imagens, né? Com as características da cidade. Tentei colocar lá, sair selecionando de um site que eu peguei, e aí eu vi que era interessante, né? Era o mais próximo que tinha da nossa realidade cristã, seguia mais a Bíblia. Então aí eu deixei lá para vocês, tá bom? Então eu quero desejar aqui para vocês uma excelente aula, uma excelente semana. O Senhor abençoe, derrame da sua graça, da sua sabedoria, né? Abra o seu entendimento, para que você compreenda bem esse assunto para passar bem para os seus alunos, tá bom? E que o Senhor ilumine ainda mais os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes, para seguir ainda mais a palavra do Senhor, tá bom? Então fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa aula, uma boa semana. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Qualquer dúvida pode chamar a tia Lina, tá bom?
Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, a última aula do trimestre.